Livro Passos para o Reavivamento Pessoal, Cheios do Espírito Santo, de Helmut Hebel. Capítulo 5, Parte 1. A chave para a experiência prática. Como posso implantar e experimentar a solução divina em minha vida? Como devo orar para ter a certeza de que estou cheio do Espírito Santo? A oração e o estar cheio do Espírito Santo. É importante que escolhamos este caminho com fé e que com fé clamemos pelo Espírito Santo. Isto quer dizer que, depois de orar pelo Espírito Santo, necessitamos confiar e crer que o Senhor responde nossas orações e que Ele já nos concedeu o Espírito enquanto pedíamos por Ele. Gálatas 3:24 diz: Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Outra tradução, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, diz: de maneira que a lei nos serviu de apoio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Deus nos tem proporcionado grande e maravilhosa ajuda, para que possamos confiar facilmente em nosso Pai Celestial. Podemos chamá-la de oração baseada em promessas. Orando com base em promessas. Vamos começar com um exemplo. Digamos que meu filho não tem um bom desempenho em inglês na escola. Eu quero motivá-lo a se esforçar em inglês. Então prometo a ele R$20 se ele tirar boas notas. Então ele começa a se esforçar. Eu também o ajudo a estudar e ele consegue uma nota melhor na escola. E então o que acontece? Quando meu filho volta da aula, ele entra pela porta e logo diz: Papai, meus R$20. Eu lhe pergunto: por que está tão seguro de que ganhará R$20? Porque uma promessa foi feita e os pré-requisitos foram cumpridos. De fato, isso é normal para a maioria das pessoas hoje em dia. Vamos supor que eu não tivesse R$20 naquele momento. Mas, será que Deus não tem algo que Ele prometeu? Impossível. Vamos mais uma vez supor que eu tenha me arrependido de minha promessa e diga: eu li um livro de educação que dizia que não é bom motivar os filhos com dinheiro, por isso não vou te dar os R$20. Será que Deus muda de ideia? Impossível. Podemos perceber então que quando Deus faz uma promessa e nós cumprimos os requisitos, só há uma opção: vamos receber o que foi prometido. Deus quer, através de suas promessas, nos motivar a escolher os caminhos certos. Por exemplo, receber o Espírito Santo, mediante o qual teremos o poder de Deus em nossa vida. Ele quer facilitar nosso processo de confiança nele. A confiança é o fundamento da fé. Vamos lembrar agora de alguns textos bíblicos-chave que nos ajudam a orar desta forma. O primeiro se encontra em 1 João 5, 14 e 15. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Deus nos deixou uma promessa generalizada. Ele responderá às orações que são conforme a sua vontade. A vontade de Deus é expressa em seus mandamentos e promessas. Nós podemos nos referir a elas em nossas orações. O verso 15 continua dizendo: E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Outra tradução, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, diz: E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que isto significa? Significa que nossas orações, feitas de acordo com a vontade de Deus, serão respondidas no mesmo momento que as fizermos. Geralmente, não percebemos nenhuma diferença no exato momento, mas nossas orações são respondidas pela fé e não por nossas percepções. Os sentimentos virão depois.
Ao orar com pessoas viciadas em álcool e nicotina, aprendi que no momento que oram para serem libertos do vício, não podem notar a menor diferença. Porém, estes recebem uma resposta através da fé. Ou seja, algumas horas mais tarde, pode-se notar que sua ânsia por estas substâncias já não existe mais. É neste momento que essas pessoas percebem que receberam uma resposta prática às suas orações. Jesus disse em Marcos 11:24, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Ellen White disse, não precisamos esperar por qualquer evidência exterior da bênção. O dom acha-se na promessa. Podemos empenhar-nos em nosso trabalho, certos de que o que Deus prometeu, Ele pode realizar, e de que o dom que nós já possuímos se efetivará quando dele mais necessitarmos. Educação 258. Não deveríamos buscar por provas externas, ou seja, uma experiência emocional. Roger Murnau disse, os espíritos, demônios, incentivam as pessoas a escutar os seus sentimentos no lugar da palavra de Cristo e de seus profetas. Não existe uma forma mais efetiva para os espíritos obterem o controle da vida das pessoas sem que estas entendam como isto aconteceu. Review and Herald, 1982, página 43. Orar, baseado nas promessas de Deus, nos dá acesso aos maiores tesouros do céu. Nosso amoroso Pai Celestial abriu uma conta inesgotável para nós. Podem os discípulos esperar grandes coisas se têm fé em suas promessas. O desejado de todas as nações, 472. Também é importante fazer distinção entre os tipos de promessas que se encontram na Bíblia. As promessas espirituais, sobre perdão dos pecados, sobre o Espírito Santo, sobre o derramamento do poder para fazer sua obra. Estas estão disponíveis sempre. Ler também Atos 2, 38 e 39. Já as promessas de bênçãos temporais sobre a própria vida são concedidas algumas vezes e outras não, de acordo com a providência de Deus. Vejamos, por exemplo, Isaías 43, 2. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Deus cumpriu essa promessa maravilhosa em benefício dos 3 amigos que foram jogados na fornalha ardente, Daniel 3. Por outro lado, os reformadores religiosos John Huss e Jerônimo foram queimados em uma fogueira em Constança. Poderíamos dizer que suas orações não foram atendidas? Entretanto, será que não foram respondidas de uma forma que para nós é desconhecida? Um escritor papal descreveu a morte deles da seguinte maneira: ambos foram valentes durante a aproximação de sua última hora. Se prepararam para ir para a fogueira como se estivessem indo para uma festa de casamento. Não se podia ouvir um grito de dor. Enquanto as chamas cresciam, cantavam hinos e apenas a veemência do fogo pôde calar o seu canto. Se alguém está sendo queimado, é normal que grite. Seu comportamento mostrou que Deus interveio, talvez não de uma forma visível para nós. Isto me mostra que as promessas temporais têm grande importância para nós. Agradecendo a resposta. Outro aspecto importante é que, se nossos pedidos são respondidos no momento que o levamos a Deus, é importante agradecê-lo no mesmo momento. Nosso agradecimento, neste momento, demonstra nossa confiança em Deus, de que Ele já respondeu nossas orações e se manifestará quando mais precisarmos. Alguns crentes notam algo imediatamente depois da oração. Entretanto, a experiência de muitos crentes é similar à de Elias. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19, 11 e 12.
Esta também foi a minha experiência. Durante um longo período de tempo, pensei que nada havia acontecido comigo, mas depois me dei conta de que muitas coisas haviam mudado sem eu me dar conta. Mudar o pensamento. Isso significa que é necessário mudar de pensamento neste momento, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12, 2. Sendo assim, o correto seria dizer: obrigado por responder minha oração, obrigado por outorgar o meu pedido, obrigado porque eu verei a sua resposta no melhor momento. Isso não é automanipulação. Através da automanipulação, eu acabo persuadindo a mim mesmo. Quando eu oro com base em uma promessa, minha mudança de pensamento tem uma base divina. Isso porque agora creio pela fé que minha oração já foi respondida. Neste caso, se não mudo minha forma de pensar, digo a Deus que não confio nele e que prefiro ser guiado por minhas emoções. Com este comportamento, sou tentado a ver a Deus como um mentiroso e, por conta disso, não receberei nada. Também é importante que nossas ações sejam de acordo com a resposta de nossos pedidos, mesmo que não tenhamos notado a resposta de Deus ainda. Deus deixa clara a necessidade de nossa crença. Ele quer que confiemos nele. Vamos refletir por um momento na travessia do Rio Jordão. Os sacerdotes tinham que colocar seus pés na água antes que elas se abrissem. Naamã teve que mergulhar 7 vezes antes de ser curado. Talvez você pense: eu não consigo fazer isso. Nem sequer posso me imaginar fazendo isso. Você deve se lembrar que há muitas coisas que não podemos explicar. A maioria de nós não sabe o que é a eletricidade, mas a usamos mesmo assim. A maioria de nós não sabe como as crianças aprendem a falar, mas todas aprendem mesmo assim. Achamo-nos na natureza constantemente rodeados de maravilhas além da nossa compreensão. Devíamos, pois, surpreender-nos ao encontrar também no mundo espiritual mistérios que não podemos sondar. Educação, página 170. Meditemos em Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aqui encontramos, de maneira clara, os requisitos que Deus tem para direcionar o nosso caminho. Cada requisito é também um mandamento. Se não estamos seguros para cumprir os requisitos, devemos pedir a Deus que coloque em nós a vontade de cumpri-los, tendo sempre a certeza de que Deus nos responderá de imediato. Quando pedirem as bênçãos de que necessitais, a fim de aperfeiçoar um caráter segundo a imagem de Cristo, o Senhor vos garante que o que pedirem em harmonia com uma promessa se cumprirá. O Maior Discurso de Cristo, página 130. Um pequeno detalhe que pode nos ajudar. Será que nós entendemos o que estamos fazendo quando duvidamos que Deus nos responderá quando orarmos baseados em suas promessas e cumprindo seus requisitos? Colocamos Deus na posição de mentiroso. Sob nenhuma circunstância queremos fazer isso. Por isto, nestes casos devemos orar: Senhor, eu quero crer. Me ajude com minha incredulidade. E depois é só confiar. No capítulo Fé e Oração, do livro Educação, de Ellen White, você pode encontrar conselhos valiosos sobre orações baseadas em promessas. Orando pelo Espírito Santo. Creio que contamos com as melhores condições para orar pelo derramamento do Espírito Santo. Não devemos nos esquecer de que não é sobre persuadir a Deus ou convencê-lo de fazer a nossa vontade. Pelo contrário, é sobre crer em suas promessas e em sua fidelidade. Promessas sobre recebimento do Espírito Santo. O Senhor nos tem dado promessas maravilhosas sobre o Espírito Santo. Lucas 11, 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vocês percebem que aqui nosso Pai Celeste está fazendo uma promessa insolúvel?
O requisito para receber essa promessa maravilhosa é pedir. Claro que Jesus não se refere a um único pedido, mas a um pedido constante. Entretanto, é necessário ver o contexto. Deveríamos ler também os demais textos que se referem ao mesmo assunto. Atos 5:32. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O requisito aqui é obediência. Com isto, é possível ver que não podemos levar em conta apenas um texto. Também temos que considerar o contexto da promessa. Queremos obedecer a Ele, nosso maravilhoso Salvador e amigo. A obediência cria alegria. Ore a cada manhã para ter um coração obediente. Ore ao Senhor para que lhe dê a vontade de fazer o que Ele quer. Com isto, você estará cumprindo o requisito. João 7:37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Este versículo é sobre o desejo pelo Espírito Santo. Se você não o deseja ou o deseja pouco, então deve orar pedindo para que tenha esse desejo. Este é um pedido conforme a vontade de Deus, por isso será respondido imediatamente. Se pedirmos ao nosso maravilhoso Deus, Ele colocará em nós o querer e o fazer. Podemos orar também pelo desejo de ter uma relação mais próxima com Deus, de amá-lo com todo o nosso coração, servi-lo com alegria, de querer cada vez mais a Jesus, sua breve volta e nosso encontro no reino de Deus. Podemos pedir que nos dê o desejo de ler a sua palavra e aprender através dela. Assim, nos preparando para estar aptos a ajudar e salvar os perdidos. João 7:38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. A condição aqui é crer. Podemos ver aqui que nossa fé em Cristo Jesus e nossa confiança em Deus são requisitos muito importantes para recebermos o Espírito Santo. Crer é mais fácil quando oramos baseados em suas promessas. Gálatas 5:16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aqui temos uma promessa que está expressa em forma de ordem. Se o Senhor quer que caminhemos em Espírito, fica claro que Ele quer que estejamos cheios do Espírito. Também nos mostra que quando estamos cheios do Espírito, não estamos à mercê dos nossos próprios desejos. O Espírito Santo quebra o poder que o pecado tem sobre nós. Romanos 8:1-17, especialmente o versículo 2. Através do Espírito Santo, as obras da carne são eliminadas. Paulo, por exemplo, disse de si mesmo, a cada dia eu morro. Não estar à mercê dos desejos da carne, Gálatas 5:18-21, e crescer através dos frutos do Espírito, Gálatas 5:22, é algo extremamente valioso. Podemos comparar a incapacidade do pecado de entrar em nossa vida com o processo de montagem de binóculos. Para evitar a poeira sobre as lentes, ar limpo é bombeado em um espaço determinado. Isto faz com que haja uma sobrepressão e que, ao abrir a porta, o ar passe para o exterior, evitando assim que o pó entre. Do mesmo modo, acontece quando estamos cheios do Espírito Santo. Não vamos satisfazer os desejos da carne. Efésios 3:16, 17 e 19. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seu coração, mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor,
para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Talvez por muito tempo não percebemos que temos sido fortalecidos com esse poder. Talvez sejamos como a natureza. No inverno as árvores ficam secas até a primavera, onde florescem novamente. Existem grandes poderes trabalhando nesta renovação. Não podemos vê-los nem ouvi-los, mas depois de um tempo podemos ver os resultados. Comigo foi desta forma e sou grato a Deus por me dar poder em abundância. Outro exemplo. Por décadas temos o conhecimento da existência de correntes elétricas em nosso corpo. Isto acontece, porém não nos damos conta. Efésios 5:18. Mas enchei-vos do Espírito, ou encham-se e renovem-se constantemente e repetidamente pelo Espírito. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos receberam a ordem de esperar até que recebessem o poder. Entretanto, eles não ficaram esperando sentados. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e, em seu trato diário, falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia. Nós também podemos orar clamando por essa promessa. Atos dos Apóstolos, página 20.